Oi, oi, meu povo! Aqui é a Mel, do canal Dicas da Promel. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre minhas últimas leituras. Então, já faz um tempo, né, em algum desses últimos vídeos que eu postei sobre atualização de leituras, que eu falei que ao invés de ficar postando vídeo por mês, minhas leituras do mês, eu iria deixar juntar uns 5 ou 6 livros para depois vir aqui falar para vocês sobre eles, para evitar até de estar eu mesma me cobrando um volume de livros que não é interessante, que não é possível para a minha rotina. Então eu resolvi fazer aqui a cada 5 ou 6, porque às vezes em determinado mês a gente consegue ler mais, em outros a gente não consegue ler tanto. Dependendo do volume, né, da quantidade de páginas do livro, a gente vai ficar com mais dias, né, lendo aquele livro e provavelmente não vamos conseguir ler muitos livros no mesmo mês, então eu preferi deixar e sempre juntando e lendo. Esses últimos meses foram muito corridos para mim em relação ao trabalho e tudo mais. E em alguns momentos eu não consegui ler praticamente nada. Outubro eu não li quase nada. Novembro também foi bem fraco. Então eu vou pegar aqui os livros de setembro para cá, mais ou menos, né? O último que eu gravei vídeo para vocês eu li em setembro, então de meados de setembro para cá. Quando eu falo pra cá, é para mais ou menos o início de dezembro. Não sei quando é que esse vídeo vai aparecer pra vocês, depende do meu tempo para editar, como eu sempre digo, mas eu vou fazer aqui mais ou menos por ordem, tá? Desses 6 que eu trouxe aqui, o primeiro que eu li foi Flores para Alger, não vou deixar a capinha dele aqui, porque eu emprestei o meu. E foi um livro que eu amei demais, eu gostei muito da leitura desse livro, é um livro do Daniel Case. E foi um livro que me comoveu muito, me emocionou muito. Ele conta a história de um rapaz que passou por uma cirurgia de QI, um procedimento novo, um experimento, na verdade. Ele foi o cobaia, né? O primeiro humano a fazer a cirurgia. E ele era um rapaz que tinha uma cognição muito baixa. Para ele aquela cirurgia significava muito, porque ele tinha muita vontade de se tornar mais inteligente. E é um livro muito, muito emocionante, muito bacana. Eu gostei demais da leitura dele. Claro, em algumas coisinhas eu, né, tenho minhas críticas de querer algumas coisinhas a mais e tal, mas é muito bom, tá? Leiam, é muito bom. Tanto é que eu já emprestei, porque eu queria que outras pessoas lessem também. Então, é um livro maravilhoso. E aí, seguindo essa ordem, né, ainda em setembro eu li O Ódio que Você Semeia, da Andy Thomas. Esse livro também é muito bom. Eu li com o pessoal do clubinho do 7º ano, né, que eu faço parte do Muda Mundo. E esse livro aqui é muito contemporâneo, a linguagem é muito jovem, ele vai falar sobre racismo, mas de uma maneira muito interessante, porque principalmente para jovens e adolescentes a mensagem é muito real. Claro, dependendo da faixa etária, existem coisas aqui que são pouco inapropriadas, mas a todo momento ela traz aqui questões culturais, né? Ele conta a história da Star, é uma menina norte-americana que vive num bairro, digamos assim, perigoso, né? Controlado por traficantes, etc. E estuda numa escola de um outro nível social, né? Ela é uma das poucas negras da escola e ela vai presenciar o assassinato de um amigo dela. E isso vai mexer muito com ela, porque ela é a única testemunha desse assassinato e ela não sabe o que fazer. É muito, muito complicada a história dela, mas a mensagem aqui antirracista é muito importante e muito forte. Principalmente para aquelas pessoas que acham que o racismo não existe, né? Que é uma tolice absurda. Mas é um livro muito interessante para educar nesse sentido, tá? Então, O Ódio que Você Semeia é uma sugestão, é um livro que eu gostei demais. Mas esse próximo aqui eu gostei mais ainda. Esse livro eu amei, que é o Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É uma distopia clássica, um livro fantástico,
Que cara genial, a escrita dele é maravilhosa, o fluxo da narrativa é muito intenso, o livro já começa prendendo a gente, então eu gostei muito, claro, né, como todo livro. Em alguns momentos aqui eu senti falta de algumas coisas, né, principalmente no final, queria saber mais, né, e aí, o que deu? Mas mesmo assim é um livro que eu indico para todo mundo. É uma distopia. Ele vai contar aqui a história de uma sociedade que é regida por um governo totalitário que aboliu os livros. As pessoas não podiam mais ler qualquer livro, e literatura clássica, qualquer literatura que estimulasse a mente, que estimulasse a criatividade, o pensamento, a imaginação, não podia ser lido. E os bombeiros tiveram que mudar de função. Ao invés de apagar fogo, os bombeiros passaram a tocar fogo nos livros, e a função deles era essa: descobrir onde tinha livro, quem ainda estava lendo, e ir até a casa dessa pessoa e destruir as bibliotecas de todo mundo, públicas ou privadas. Então é uma história muito interessante, porque o protagonista aqui vai ser um bombeiro. É um cara que fazia essa função e de repente ele começa a ficar curioso. Por quê? Né? Por que a gente não pode ler? O que é que tem nos livros? E é muito bacana, muito bacana. Eu gostaria muito que vocês lessem esse livro, porque eu acho que ele traz reflexões muito interessantes. Tanto é que o meu tá todo marcadinho, ó. Eu li esse livro aqui com o clube daqui da minha cidade. Muito legal. O próximo livro, esse aqui eu li já em outubro, foi A Princesinha, da Frances Burnett, a mesma autora do Jardim Secreto. É um livro infanto-juvenil, eu li com o Clubinho Muda Mundo, até tá com o meu marcador aqui, a minha passagenzinha aqui do Clube do Livro. Depois eu explico a vocês como é que funciona. Ele vai contar a história da Sarah, é uma menininha indiana que passa a morar em Londres para estudar em uma escola de moças, e o pai dela, enquanto isso, continua na Índia, trabalha na Índia, ele tem uma mina de diamantes. Se eu não estou enganada, ele trabalha na guerra também, alguma coisa assim, ele serve na guerra, alguma coisa do tipo. E esse pai dela dá de tudo pra ela, né? Por isso que chamam ela de princesinha, porque ela tem de tudo. Aliás, não só por isso chamam ela de princesinha, mas aí eu vou dar spoilers. Ela tem de tudo, o pai permitiu, né, que a dona da escola desse de tudo a ela para suprir, né, a falta dele. E essa menina é criada assim até o momento em que o pai dela morre e não deixa nada. E a vida dessa menina vai virar ao avesso. Mas é muito inspirador ver como ela lida com tudo, o otimismo dela, a forma como ela consegue superar as adversidades. É muito interessante. Tudo isso através, né, da imaginação, a partir da imaginação. O que me lembra vários outros livros de literatura infanto-juvenil, né? Mas eu não vou ficar comparando aqui, dando spoilers, porque alguns deles eu até não mencionei aqui no canal ainda, então vou deixar pra lá. Mas também é uma leitura para jovens e adolescentes muito bacana. Você já é adulto, não gosta muito de literatura repetitiva, né? Literatura infanto-juvenil, aí tudo bem, não é pra você. Mas para jovens, adolescentes, crianças, é um livro muito, muito bom. E eu acredito, inclusive, que é recomendado para qualquer idade, não tem nada inapropriado aqui, tá? Próximo livro, já em novembro, é um clássico russo, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui é o segundo russo que eu leio, né? Eu só tinha lido Tolstói até então, e agora eu conheci aqui a escrita do Ivan. Eu gostei muito da escrita dele. A escrita dele é muito leve, é muito compreensível, é muito criativa. Eu gostei muito da forma como ele escreve. Mas o livro em si não me apaixonou tanto, né? Eu não me apaixonei pelos personagens. Um dos personagens eu passei a detestar, que é o Bazarov. Eu detestava o Bazarov ao longo da história. O Arkady eu achava bobo. Eu fui tomando raiva dos personagens aqui. Mas é um livro bacana para se refletir. Porém, eu acredito que essas reflexões aqui, elas são muito voltadas para as questões políticas da época em que ele foi escrito. Então, algumas coisas aqui não me apaixonaram. Acredito eu que pela minha ignorância, né, em relação à política e às temáticas desse livro aqui. Mas ele vai tratar basicamente de ideologias, de filosofias diferentes, né, e de como as pessoas
se distanciavam e se confrontavam por conta dessas ideologias diferentes. Então é interessante, mas eu acredito que principalmente para quem entende um pouquinho dessas questões de política russa, sabe? Vale a pena? Vale super a pena. Eu gostei, tá, gente? Tanto é que foi um livro que eu li relativamente bem rápido, eu gostei da leitura. Só que não foi assim tanto quanto eu esperava, né? A relação pais e filhos eu gostei bastante, achei muito interessante, mas o foco acabou sendo muitas vezes a questão política e não só essa relação pais e filhos. Então gostei bastante desse livro aqui, mas não foi assim o meu favorito do mês nem do ano, né? Falando em favorito do mês, aí sim eu posso puxar aqui o próximo, que é um livro que eu amei, foi uma releitura, mas pensem numa releitura gostosa, parecia que eu nunca tinha lido, porque eu não lembrava de muita coisa, assim, os spoilers, né, as coisas mais importantes do livro eu lembrava que iam acontecer, mas a história em si, a narrativa, a forma como é escrita é muito linda, é muito seduzente. E eu estou falando de O Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro nacional do José Mauro de Vasconcelos, que vale muito a pena dar uma chance, porque esse livro é maravilhoso. É um livro de literatura infanto-juvenil, mas que qualquer idade pode ler e se apaixonar. Ele vai contar a história de Zezé, um menino que vive num período em que o Brasil está em crise, né? Se eu não me engano, a crise de 29 é o período aqui que está situado. O pai dele fica desempregado, eles têm que mudar de casa. Nessa casa ele vai ter lá um quintal enorme. As crianças dessa casa gostam muito de natureza, né, e de árvores, e cada um escolhe uma árvore para si, e só sobra para ele um pezinho de laranja lima bem pequenininho, e que no início ele não quer, mas no final ele se apaixona e vira o melhor amigo dele, até ele encontrar um outro melhor amigo, e essas relações são muito bonitas aqui na história. O Zezé é uma criança apaixonante, ela começa aqui a história com 6 anos e vai crescendo aí ao longo do livro. Pelo que eu sei, existe continuação, é uma trilogia, eu quero muito ler os outros 2 livros desse autor, dessa história, porque eu me apaixonei pelo Zezé, eu quero muito ver como é que ele vai se desenrolar aí ao longo da vida. Um livro para você se emocionar, para você chorar, mas para você refletir também, e para a gente repensar muita coisa, principalmente sobre a educação das nossas crianças. Então é isso, esses foram os últimos 6 livros que eu li. Assim que eu acumular aí 5 ou 6, eu faço um novo vídeo atualizando para vocês as minhas leituras. Alguns desses livros aqui acredito que vou fazer resenha e aí eu solto aí para vocês. Se inscrevam, ativem as notificações para receberem, né, esses novos vídeos assim que eles aparecerem. E lembrando, acho que eu não falei isso, se você quiser adquirir qualquer um desses livros aqui, tiver interesse neles e quiser adquirir pela Amazon, o link vai estar aqui embaixo. Você clicando nesse link, entra primeiro no link, depois coloca o livro no carrinho. Você vai estar ajudando o canal com uma pequena comissão. E isso é muito importante pra gente, porque dá um incentivo aqui, monetiza a gente de alguma forma, sem te trazer custo nenhum, tá certo? Muito obrigada por ter ficado até aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Beijos!